Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. E hoje nós vamos falar então sobre o que o presidente do Banco Central Americano falou ontem e como isso pode impactar o movimento do mercado de criptomoedas e mercado de ações e ver se a gente finalmente conseguiu romper aquele padrão em diamante que eu comentei com vocês, né? Que a gente está aguardando pacientemente, que é esse período de busca de liquidez bilateral. Muito bem, senhores. Antes da gente começar o vídeo, vai deixando aquele like, tá? É a única forma de você apreciar o conteúdo de uma forma que seja produtiva para ambos, né? Eu produzo conteúdo para vocês, trago informações valiosas para vocês e vocês vão deixando o like aí pra gente, tá? Pessoal, então, nas informações aqui que a gente tem, investidores globais, eles estão contemplando então as consequências das taxas de juros que podem atingir acima de 6%. Então, as taxas do Banco Central americano, elas podem ser elevadas, o que diminuiu bastante a confiança dos investidores, tá? Então, a gente está batendo num nível recorde novamente da inversão da curva de juros. Já estamos na curva de juros já num nível semelhante ao nível pré-recessão, né, ao nível das recessões, das últimas grandes recessões que tivemos. Estamos abaixo do nível vermelho e uma curva de juros igual a essa só aconteceu lá em 1980, quando o Banco Central americano, né, o presidente do Fed na época, ele precisou elevar taxas de juros rapidamente para conseguir controlar uma inflação que estava totalmente fora de controle. Então a gente ontem viu no depoimento aí, na fala do presidente do Banco Central americano, do Jerome Powell, comentando da necessidade de fazer apertamento quantitativo caso, de fato, os novos dados econômicos que venham a surgir, que principalmente agora na sexta-feira, tá, pessoal? Sexta-feira o bicho pode pegar mesmo. Sexta-feira vai vir, se eu não me engano, acho que os dados de emprego. Se os dados não mostrarem, né, enfraquecimento, eles vão apertar os juros. Esse aperto de juros é uma consequência natural. É isso que provoca o bear market, a continuação do bear market. Nós estamos numa fase de contração econômica. Então, o apertamento quantitativo ele provoca quedas nos mercados de risco, né? Então, agora, se a gente for contar de outubro até agora, outubro até março agora, a gente vai completar mais ou menos 6 meses de alta. 6 meses de alta é um bom pullback para o preço voltar a cair dentro de um bear market mais prolongado, tá? Então eu mantenho minha opinião de que é bear market, de que vai continuar caindo, que a gente vai ter mais quedas e mais oportunidades de comprar barato, até porque os grandes investidores, conforme a gente já falou na última live, eles estão pulando fora do barco, né? Então o discurso o discurso do Powell foi ontem, né? Ele comentou ontem sobre esses movimentos essa necessidade de elevar a taxa de juros conforme a inflação não mostre arrefecimento e os futuros dados, né? Os futuros dados econômicos e também o vencimento de contratos futuros que vai acontecer no final do mês de março vão fazer um determinado movimento específico a favor ou contra a tendência de baixa. Eu acredito em baixa, né? Eu estou bem bearish para esse ano. Acho que é um ano de plantar, então vai ser um ano de oportunidade de comprar barato novamente. E geralmente quando a gente faz as compras de criptomoedas, mercado de ações, na depressão do mercado, que na minha visão vai começar a partir de abril, né? Nessa transição de março para abril, essa é a fase que mais vai dar oportunidade para a gente comprar e vai ser um período um pouco longo, né? Então, pela primeira vez no mercado cripto, eu acredito que a gente vai superar os 2 anos de bear market. Isso é muito positivo para quem sabe o que está fazendo, para quem quer colher oportunidades, né? Aliás, plantar oportunidades, tá? Então, nós estamos vendo aí, basicamente, uma inversão da curva de juros recorde, né? Que só aconteceu lá nos anos 80, que eu já tinha comentado com vocês. E justamente isso daqui que a gente está vivendo, né? Lá nos anos 80, pessoal, ficou 5 anos o bear market, tá? Então o bear market dos anos 80 durou 5 anos.
E o bear market atual, ele pode durar 5 anos também? Pode. Agora completou um ano, esse 2023 seria o segundo ano, né? Mas eu acho que a gente já vai ter recuperação econômica a partir de 2024, 2025, justamente o período onde eu acredito que a gente vai ter bull market novamente, e tudo que a gente fez, né, e plantou em 2023, a gente vai colher parcial em 2024 e depois em 2025. Tá? Então a gente por enquanto vai pegar um mercado provavelmente de retomada de baixa a qualquer momento. Das falas aí do Powell, né? O que ele comentou ontem, ele falou o seguinte, pessoal. Os dados econômicos mais recentes, deixa eu só descer aqui, ó. Eu vou descer aqui para vocês, ó. Os dados econômicos mais recentes foram mais fortes do que o esperado, o que sugere que o nível final das taxas de juros provavelmente será mais alto do que o previsto anteriormente, disse o presidente Powell ao Comitê Bancário do Senado. Se a totalidade dos dados indicar que se justifica um apertamento mais rápido, ou seja, uma elevação mais rápida da taxa de juros, nós estaremos preparados para aumentar o ritmo de subidas das taxas, tá? Então, assim, o pessoal, né, os investidores, eles acreditavam que a próxima reunião a gente ia levar em 0,25 pontos base a taxa de juros. Só que agora, né, eles estão especulando que isso aqui volte a acelerar. Então, ou seja, a taxa de juros ela volte a acelerar. Se a taxa de juros volta a acelerar, acontece que os investidores do mercado de ações e mercado de cripto, mercado de risco, eles preferem sair dos ativos voláteis e investir em comprar dívida americana, porque a dívida americana é o investimento mais seguro do mundo e por ele pagar acima de 6% ou 6% ou mais, e o americano está acostumado a receber tipo assim, o tesouro deles pagava geralmente 0,25% ao ano em dólar. Então, quem deixava 100 mil dólares lá no final do ano estava com 2.500 dólares, né? Só 0,25%. Então, basicamente, aliás, menos, né? 250 dólares. Então, eles não estão acostumados a receber 5, 6%. Mas imagina para o país onde mais tem ricos por metro quadrado, o cara é bilionário e ele decide pegar e tirar 1 bilhão de liquidez, por exemplo, de um banco suíço e comprar títulos do Tesouro Americano, né? Qual a vantagem que ele vai ter? Ele vai ganhar, 6% ao mês, 6% ao ano, de forma garantida, com um capital de 1 bilhão, cara. Quanto dá 6%? Para um mercado que está acostumado a receber só 0,25% ao ano, né? Então isso faz com que você movimente os maiores investidores e aí eles começam a perder interesse em deixar o dinheiro parado no banco suíço ou enfim, deixar o dinheiro parado nos bancos e em lugares. E esse enxugamento, né, essa drenagem de dólares da economia, esse tipo de forma, esse mecanismo de apertamento, ele causa recessão, ele causa aperto financeiro nas mais diferentes formas de trabalho. Então, os trabalhadores começam a perder o emprego, as pessoas começam a ficar insolventes, as pessoas que têm pouco dinheiro vão lá e pedem para o banco sacar as reservas para eles conseguirem se manter e pagar as contas durante 6 meses, 1 ano. Então, quanto mais tempo a taxa se mantém elevada e a recessão acontece, mais insolvente os mercados ficam e mais dinheiro quem arrisca no mercado de ações perde dinheiro, tá? Porque os acionistas eles não vão receber mais os mesmos dividendos que antes. Então esse enxugamento, essa drenagem é assim, ó, pessoal. É como se a gente tivesse comprado uma banheira, tá? E colocado uma banheira e aí a gente passou 12 anos depois da grande recessão de 2008, né? Enchendo a banheira. Enchendo a banheira até o talo. E aí você ficava coberto de dinheiro, né? Porque a tua banheira tá cheia. Agora, eles estão abrindo o ralo. Então, a elevação de taxa de juros aos poucos faz com que o nível
de dinheiro que da banheira está caindo, o nível de liquidez está caindo aos poucos, né? Então, para quem já tomou banho de banheira, se tu abre o ralo, a água ela não vai cair de uma vez, ela cai aos pouquinhos. Então, o que eu percebo é que eles abriram um pouco a torneira, fecharam um pouquinho. Agora eles vão voltar a abrir um pouquinho, a torneira não, o ralo, né? Eles abriram um pouco o ralo, deixaram sair um pouquinho, fecharam um pouco o ralo, deixou encher um pouquinho, agora o ralo vai ser drenado novamente. Então é isso que faz com que os ativos vão cair violentamente, eles vão cair por ausência de liquidez, porque as pessoas que estão agora, tem bastante pessoas que já estão perdendo emprego, e cara, eu estou recebendo mensagens de pessoas que moram nos Estados Unidos, né, no Instagram, e o pessoal explica, ó, cara, eu tenho uma empresa aqui de limpeza e higienização de coisas que agora que a gente está sentindo a falta de mão de obra, agora que a gente está sentindo falta de dinheiro, agora que a gente está sentindo falta de produção, agora que a gente está sentindo... Então, assim, deu um mês para cá que a coisa lá nos Estados Unidos começou a ficar difícil, tá? E isso vai levar mais tempo. Então, assim, cara, 2023, a chance de ter um bull market é zero, tá? Para quem acredita em bull market 2023, cara, a pessoa tá viajando, ou a pessoa tá viajando, ou a pessoa ela não tem conhecimento básico de economia, ela não consegue entender da onde que vem o dinheiro, ela não está entendendo que até agora o Banco Central Americano está fazendo uma drenagem de liquidez. Ou seja, nós estamos esvaziando a banheira, tá? Então nós temos o seguinte, ó. Do jeito que ele vem comentando aí, pessoal, tá? Do jeito que ele vem comentando, né? A gente tem então, basicamente agora um período um pouco complicado pela frente, tá? Vamos lá para os gráficos então. Ah, e outra coisa, o JP Morgan também já está se cagando nas calças, justamente porque eles não sabem como o mercado vai reagir com uma elevação de 50 pontos base. Isso vai acontecer, tá? Vai levar 50 pontos base, certeza, tá? Na minha opinião, a recessão está sendo controlada porque eles fizeram um apertamento gradual, aos poucos, fecharam um pouco o ralo e agora vão provavelmente abrir novamente, porque os dados que vão vir nessa sexta-feira provavelmente vão ser dados, pelo menos com base naqueles últimos dados econômicos que surgiram nos últimos meses, nos últimos aí no mês de janeiro e na semana retrasada aqui em fevereiro, a gente viu que os dados eles vieram com uma inflação descontrolada ainda, tá? Bom, senhores, então agora eu vou puxar aqui os nossos gráficos, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso. Vocês lembram o que eu falei na última live? Na live de segunda-feira? Vocês lembram? Vocês lembram que eu tracei esse canal? Vocês lembram disso segunda-feira? Para quem não viu o Café do Bitcão de segunda-feira, volta segunda-feira e vai lá assistir o Café do Bitcão segunda-feira. E eu expliquei para vocês, né? Eu fiz inclusive uma comparação, né? Eu fiz uma comparação. Eu peguei dois gráficos, abri um gráfico do lado do outro, que era o gráfico do Bitcoin e do S&P 500. E eu mostrei para vocês como é que funciona uma reversão de tendência de curto prazo, de longo prazo e assim por diante. Comentei para vocês que, no caso, né, eu vou até abrir aqui de novo. Deixa eu só ver se eu consigo, achar aqui quando eu falei sobre o S&P 500. Só para eu abrir aqui a imagem. E eu comentei com vocês sobre a metade do canal de alta, tá? Então, a metade do canal de alta é muito importante que vocês tenham esse entendimento aqui da metade do canal de alta do S&P 500. Agora eu não estou lembrando se eu falei isso para os membros fechados ou se eu falei isso exclusivamente só para os membros fechados ou se eu falei para o Café do Bitcão aberto, né? Mas eu comentei, eu acho que foi para o pessoal dos membros, na verdade. Inclusive, torne-se membro do canal, que você vai aprender a fazer uns pila nervosos aí. Basta ou escanear o QR Code ou clicar aí embaixo, clica aí, seja membro, para você ter informações privilegiadas. Eu acho que eu falei para os membros, tá? Eu acho que eu falei para os membros na segunda-feira, porque eu fiz
esse price action aqui eu fiz para preparar a galera da possível queda, tá? Mas aqui, ó, é isso aí mesmo. É aqui, ó. Foi para os membros fechados. Olha só que interessante. Olha só que legal e interessante essa imagem aqui, ó. Eu peguei, antes de acontecer, eu já quero mostrar para vocês, ó, como a leitura de price action, ela é algo extremamente poderoso, tá? Extremamente poderoso. Porque se você tem esse conhecimento, isso te ajuda muito a interpretar as coisas. Eu vou colocar aqui, ó, o gráfico que eu... Ó, esse é o gráfico, é a live fechada, a live premium, né? Agora que eu lembrei que de fato eu fiz essa live no premium. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Aqui, ó, pronto. Então eu comparei, né, o padrão do Bitcoin e o padrão do S&P 500 que estava se desenhando, né? Olha só que interessante, ó. Isso era o movimento de segunda-feira. Tá vendo esse primeiro aqui, ó? Eu comentei com vocês, ó. Se ele romper a metade desse canal de alta de curto prazo, nós podemos retestar os 4.300 e o mercado poderia subir. Mas o que pode acontecer e é mais provável que aconteça é o pivô de baixa se formar agora. Por quê? Porque o mercado, ele faz um pivô de baixa, ele perde essa linha de tendência de alta aqui, ó, esse canal, e ele inicia a baixa. Eis que a gente abre hoje e olha só como evoluiu isso, né? Olha só que interessante. Como o mercado, ele fez exatamente o movimento daquilo que eu vinha falando para o pessoal naquele dia. Então, geralmente, ó, eu tinha comentado esse movimento aí com eles, ó, no S&P 500, ó. Então, geralmente esse movimento, tá? Ele acontece quando nós temos uma reversão de tendência, tá? Ó, ali que eu mostrei, ó, comparei exatamente, ó. Prestem bastante atenção nisso, ó. Eu comparei o Bitcoin, gráfico diário do Bitcoin, com o gráfico do S&P 500. Então, a esquerda aqui de vocês é o S&P 500. Aqui é o BTC. Naquela live, eu comentei que se ele não passasse aqui essa região, a gente ia iniciar a retomada de baixa, tá? Aqui no Bitcoin, olha só, ele fez exatamente a mesma coisa, só que esse é um gráfico que levou 2 anos para acontecer, e esse é um gráfico dos últimos dias, certo? Mas vejam como o padrão de price action ele se repete, independente do tempo do gráfico, independente do ativo, o padrão tende a se repetir, certo? Então eu não posso ainda afirmar que vai derreter, por quê? Porque ainda não perdeu o fundo anterior. Mas ele tocar aqui e recusar e ficar abaixo da média 8 semanal, aumenta a probabilidade muito grande de que o mercado vai derreter na semana que vem. A menos que aconteça dele continuar subindo e conseguir entregar até os 4.300. Mas Augusto está falando que vai subir ou vai cair. Isso não me ajuda. Pois é. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando o mercado faz esse tipo de movimento, tá? E fecha o semanal, a gente está no meio da semana, a gente está na quarta-feira, tá? Ou seja, ele tem mais dias ainda para tentar movimentar e tentar conseguir romper essa metade desse canal, tá? Mas se ele fechar sexta-feira perdendo esse fundo aqui, ou pelo menos ameaçando perder essa LTA, a chance dele cair e começar a retomar pernada de baixa é altíssima. Por quê? Porque a gente já tem aqui um topo duplo com bull trap, ou seja, já tem uma armadilha, como se o mercado fosse subir, mas ele vai entregar queda infinita, tá? Então, o que acontece? Eu olhando assim, no gráfico diário, ainda, né, tem espaço para o mercado andar um pouco mais, nos dar um pouco mais de informações ao longo dessa semana, vai aparecer outras barras aqui, se conseguir se romper, beleza, dá para ficar exposto por mais algumas semanas no mercado cripto. Mas se ele perder o semanal, ou seja,
Se ele perder, e eu já venho falando isso aí há 2 semanas, né? Faz 2 semanas que eu falo sobre isso. Se ele perder... Deixa eu só desligar aqui o timer. Se ele perder os 3.900 aqui, ó, tá? Se ele perder os 3.900 é queda infinita. E se ele superar os 4.200 seria alta infinita, tá? Então ele tem espaço ainda para lateralizar aqui dentro um pouco. O grande detalhe é, ele está fazendo hoje um pivô de baixa, abaixo da média 8 semanal e retomando a entrada abaixo do MACD região 0. E o mais urgente, o fechamento semanal desse gráfico do S&P 500 acontece na sexta-feira. Não é no domingo às 21 horas, como é o caso do Bitcoin. Então nós temos a seguinte situação, pessoal. Se chegou sexta-feira e o gráfico semanal do S&P 500 perder, ó, ele ainda não perdeu a região 618, tá vendo? Se sexta-feira a gente perder a região 618 de Fibo, dessa barra verde aqui, ó, e a gente perder aqui, ó, chega aqui vermelhão, né? Fica a barra vermelha. Aí chega aqui na outra semana, vem uma próxima barra, geralmente, tá? Então, se a gente fechar sexta-feira abaixo do fechamento de 3.000, peraí. Abaixo do fechamento de 3.000, abaixo dessa linha amarela, tá? Se a gente fechar o S&P 500 abaixo de 3.975, sexta-feira, às 17 horas, horário de Brasília, você pode ter certeza que semana que vem vai começar a pedrada bonita, tá? Porque isso aqui é uma barra de continuidade de baixa, isso aqui vai ser só um pullback e nós vamos ter uma reversão verdadeira. Ele vai querer testar os 3.800. Se ele perder os 3.800, e geralmente ele faz isso depois de fazer um bull trap, a gente vai abrir uma segunda perna de baixa do tamanho da anterior para completar o restante do ano, tá? Então ele completaria assim, ó, da seguinte forma. Essa baixa aqui seria mais ou menos replicada assim, ó. Tá? Ou seja, isso aqui seria um padrão de continuidade de bear market. Então, aqui ele fez a acumulação lateral. Fez tá vendo que aqui parece ser um bull trap, tá? E aí ele perdendo essa barra aqui e principalmente esse fundo aqui dos 3.800, você confirma o bull trap e aí ele vai abrir um longo período de baixa novamente. E percebam que, pelos cálculos aqui, terminaria em janeiro de 2024 essa onda final. Aonde? Qual região? Mais ou menos nessa região aqui, tá? Isso aqui é um bear market estendido, tá? Então ele repete o anterior. Então ele tem 2 ciclos. Ele tem o ciclo da queda, aí ele tem o ciclo da lateralidade, né? Então ele tem o ciclo da lateralidade e depois ele retoma, por último, o ciclo da queda, tá? E aí completa-se geralmente ali que é justamente meus 2 alvos, né? 2.800 no S&P 500 a 3.200, $12.000 no Bitcoin e 400 a 800 dólares o Ethereum, tá? Ah, mas é impossível acontecer. Bicho, não duvida disso daqui. Sabe por quê, pessoal? Presta atenção no MACD. Hoje é mais importante falar sobre o S&P 500 do que falar sobre Bitcoin. Porque a gente está com o MACD na região 0 voltando para baixo. Exatamente como eu falei para vocês antes de acontecer. Quer dizer que prevejo o futuro? Não. Quer dizer que eu tenho experiência para um caralho com esses gráficos. Então o MACD, geralmente quando ele retoma aqui é a zona da depressão, ó, pessoal. Aqui é a depressão, ó, tá? Então é aqui onde tu mais planta e faz dinheiro na tua vida. Aqui é a plantação, ó, tá? Então aqui é a hora de plantar. É sobre isso que eu venho falando. O MACD, ele vai querer cruzar para baixo na região 0 e ele vai fazer uma última pernada de baixa. Só que ele vai fazer uma perna de baixa mais curta do que o preço.
no semanal. E justamente quando ele fizer isso, você tem que entrar. E onde é que é isso, né? É a região de plantio, que é aqui, ó. Tá? E aqui é meses, tá? Se você for ver aqui, ó, se acontecesse de julho para... Se a gente chegasse com uma queda tal como a onda anterior, e a gente chegasse, vocês vão ver que ali por julho, a gente vai voltar a subir um pouquinho o pullback, ó, tá vendo? Ele voltaria a subir um pouquinho o pullback, para depois continuar caindo. Esse tipo de movimento, que dá um pullback para continuar caindo, lateral, né, que volta a ter lateralidade, porque o que acontece? Essa lateralidade que aconteceu aqui, ó, ela vai virar depois a acumulação aqui embaixo, ó. Porque na minha visão, isso daqui é uma zona de distribuição. Tá? Distribuição do que, Augusto? Aceitação, realização de prejuízo, insolvência no mercado, grandes saindo, os grandes investidores fugindo dos mercados. Faz essa fase de distribuição, reabre a fase de tendência, que é essa fase nova que nós vamos provavelmente ver a partir de abril, de março para abril, final de março para abril. Então a gente entra, sai da zona de distribuição, a zona de distribuição ela acaba sendo completada entre março e abril ou mais para frente, né? Se ela demorar bastante, ó, abril para maio, né? Se ela repetisse a onda anterior, abril para maio e junho, julho, né? Ele começasse a cair novamente, né? Subir um pouquinho em maio, cair em julho. Enfim, eu quero só que você... Claro que não tem como prever. O desenho não vai prever isso aqui para ti, tá? Só que onde é que a gente quer comprar? Acumulação de fundo de longo prazo. Então, onde é que é a acumulação de fundo de longo prazo? A hora do plantio. É aqui, ó, pessoal. Tá? Aqui é onde você tem que comprar o máximo que você puder. Você vai ter que fazer bico para conseguir juntar o máximo de dinheiro possível. Porque aqui, na minha opinião, é uma acumulação de longo prazo. Aqui é onde vai ficar o preço dos ativos em depressão. As pessoas vão perder a fé no mercado de risco. Só que é daqui que começa a vir a estouração de tampa lá para frente. 2024, 2025. Tá? Então aqui é a zona em que mais você precisa acumular na sua vida para mudar a tua vida. É isso que eu venho falando. Então eu estou esperando pacientemente, né, essa zona de distribuição acontecer. Estou pacientemente aguardando o início da depressão. E como eu gosto de price action, né? O que eu falei sobre os 3 cavaleiros, né? 3 cavaleiros negros geralmente são início de retomada de baixa, né? Então nós tivemos 3 cavaleiros negros no S&P 500, já. Aqui foi um pullback. E agora ele quer continuar o quê? Caindo. Então o movimento que está bem claro na minha cabeça no semanal é que o preço está querendo voltar a cair. E aí quando ele chegar aqui, ó, nesse fundo aqui, ó, as pessoas vão achar que isso aqui é um fundo. O preço vai tender a subir novamente um pouco, até metade do tamanho dessa onda. E aí, justamente nesse período aqui, que é um período de alta, às vezes é 1 mês de alta, 2 meses de alta, geralmente 1 mês de alta, tá? E aí ele vai querer entregar mais queda. Então em maio tá com cara de que vai subir, tipo assim, vai começar a queda forte em abril, maio dá um pullback e depois junho, julho, agosto e diante começa a desabar, né? Não sei se vai ser o pullback em junho, julho, enfim. Não sabemos, isso é uma coisa de cada vez. Acontece que esta onda aqui, ó, prestem muito atenção no que eu vou falar agora. Mas muito atenção mesmo. Se isso daqui fosse uma tendência de alta, isso aqui era barra de entrada de compra. Então eu vou inverter aqui para vocês. Isso daqui é, pessoal, e pouca gente entende isso. Isso daqui é uma zona de distribuição, tá? Distribuição. Vamos colocar assim, ó. Isso é uma zona de distribuição. Em tendências de alta, como é que funciona? O mercado anda em ondas, entra na zona de acumulação e depois extravasa, né? Entrega
mais altas, certo? Certo? Então, como é que é uma tendência de alta? Vamos pegar outro gráfico aqui, eu vou mostrar uma tendência de alta. Ó, o que é uma tendência de alta? Você tem mercado subindo. Mercado subindo. Ele faz acumulação, tá vendo? Faz acumulação. Faz acumulação. Para fazer o quê? Continuar subindo. Faz outra acumulação, continua subindo. Tá vendo? Faz acumulação, continua subindo. Sai um pouco aqui, ó. Tá vendo que ele fez essa acumulação, ele saiu um pouco e agora disparou para cima? Pois é, eu já posso dizer para vocês que a Maker não vai mais subir esse ano. Dificilmente vai. Porque ela está perdendo a linha de tendência de alta e se ela validar essa perda desse fundo anterior aqui nos 863 dólares, ela está em 866. Se ela perder os 842 dólares aqui por unidade, ela vai fazer o que, pessoal? Ela vai fazer o quê? Inverter. Invertendo, ela vai querer perder a média 8 semanal. Tá? Quantas acumulações ela completou aqui já? Basicamente, ó, onda de... para quem gosta de ondas de Elliott, né? Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 a mais difícil. A onda 4 é a mais difícil, onda 5 chega de alta. Agora ele vai querer fazer o quê? Retomar, né? Retomar essa tendência aqui, ó. Tá vendo? Então ele vai querer retomar exatamente essa tendência ali de trás. É isso que os gráficos dos ativos vão querer fazer. Se vocês forem prestar atenção, isso aqui é um grande canal de baixa. Tá? Então o que acontece? Para onde o preço da Maker vai querer ir? Para baixo. Então vale a pena ficar comprado agora na Maker? Na minha opinião, não. Ah, mas está acima da média 8. Mas é que tu está esquecendo do contexto. Qual é o contexto? Mercado baixista. Canal de baixa. Canal de longo prazo de baixa. Isso aqui é um canal de longo prazo de baixa. Então ele vai querer voltar para onde? Para cá. Para cá. Certo? Isso se repete em vários ativos. Então no caso do Ethereum, a mesma coisa, pessoal. Quebramos nós quebramos o diamante? Não. Podemos falar que já é queda? No gráfico do Ethereum, não. A gente pode falar que pode ser queda no gráfico do S&P 500 porque ele está fazendo um fechamento semanal abaixo da média 8 semanal. Mas no Ethereum, a gente ainda tem o quê? Mercado indefinido. Nós não temos tendência ainda. Por quê? Porque nós temos topos e fundos equidistantes ainda. Ou seja, o preço ainda do Ethereum pode bater ali nos 1.480 dólares, voltar a subir, né? Ele pode bater nesse fundo aqui, ó, ou nesse fundo aqui. Aliás, é 1.500 dólares, né? Ou seja, aqui parece que tem mais 2 semanas de lateralidade ainda para acontecer, ó. Tá vendo? E só lá na frente, faltando mais ou menos uma semana pro vencimento dos contratos futuros, a gente vai ter uma decisão do que vai acontecer com o Ethereum, com o Bitcoin, com o mercado de ações e assim por diante, né? Só que o S&P 500, se ele fechar desse jeito sexta-feira, se ele fechar sexta-feira desse jeito com pivô e ele perder esse fundinho aqui anterior, cara, né, perder os 3.900, 3.800, se ele perder esse nível, aí semana que vem é queda bruta, ou na outra semana, tá? Por enquanto eu ainda tô vendo cara de lateralização aqui ainda, tá? Porque a média tá apontando pro lado. Então ele fez o pivô de baixa aqui, só que ele ainda tá lateral. E essa lateralidade vai fazer a lateralidade do Ethereum, do Bitcoin se manter ainda. Agora, uma vez que no semanal a gente perder, na próxima semana, a probabilidade é muito grande. Se ele fechar o semanal com essa barra aqui, ó, é muito mais provável na semana que vem vir uma grande barra vermelha. Por quê?
Porque o MACD já está me avisando isso. O MACD já está me avisando a reversão. O enfraquecimento da tendência, lembrem-se. Enfraquecimento da tendência de alta. Essa alta que durou 6 meses aqui, ó. Enfraqueceu, pessoal. Ela enfraqueceu, tá? O mesmo aconteceu com o Bitcoin. O mesmo aconteceu com o Bitcoin. Lá no passado. Então vamos dividir de novo a tela aqui e mostrar para vocês, ó. O mesmo enfraqueceu o Bitcoin. Ó, até desenhei aqui já projetando. Ó, isso é uma continuidade de baixa, ó, pessoal. Tal como a continuidade de alta funciona, a continuidade de baixa é a mesma coisa. Tá vendo? Ó, uma continuidade de alta é assim. Uma continuidade de baixa é assim também. Porque é uma tendência de baixa. Então isso aqui é uma zona de redistribuição. Se fosse alta, né? Então assim, ó, aqui é redistribuição. Se fosse alta, a acumulação para continuar subindo. Então ele está redistribuindo mais queda, ele vai trazer mais queda. O mercado está com cara de que vai trazer mais queda. Quando que vai trazer mais queda? Quando romper o padrão diamante lá do Ethereum ou quando romper a linha de tendência de alta de curto prazo do S&P 500. Tá? Então para mim tá com muita cara de que isso vai acontecer, ó, pessoal. Tá com muita cara de que vai acontecer uma grande queda. Tá? Tá com muita cara de que isso vai acontecer. Os dados não mentem, né? As pessoas mentem, mas os dados, o gráfico não mente, né? Então vamos comparar aqui, ó. Vou colocar um do lado do outro novamente. E eu vou mostrar para vocês, agora eu vou puxar o Bitcoin, ó. Então do lado esquerdo vocês vão ver o padrão do Bitcoin, do lado direito vocês vão ver o padrão do S&P 500, tá? Ah, Augusto, mas tá totalmente diferente, porque aqui aconteceu, ó, esse padrão aqui aconteceu de 28 de dezembro de 2020 e finalizou em 25 de abril de 2022, ou seja, 2 anos. Esse movimento aqui é de 2 anos, tá vendo? 2 anos para fazer esse movimento aqui. O que é isso daqui, pessoal? Isso aqui é uma reversão, padrão de reversão. Então, o mercado tenta voltar a fazer um pivô de alta, não consegue se manter no suporte anterior, volta lá para o fundo, resistência, inverte. Então, ele estava vindo em ampla, forte tendência de alta, 2020, 2021, chegou em 2022, ele começou aliás, no final de 2021, ele começou a penar. E aqui, no dia 7 de março de 2022, ele inverteu. Quando é que ele inverteu? O que aconteceu em março de 2022, pessoal? Elevação da taxa de juros. Apertamento quantitativo. Eu já estava de fora, ó, desde dezembro. Por quê? Porque o Banco Central Americano avisou. Em março de 2022, nós vamos ter que controlar a inflação através do apertamento quantitativo, tá? Então, o que acontece, ó? Beleza. Isso daqui é exatamente igual ao que está acontecendo com esse padrão de reversão. É exatamente idêntico ao que está acontecendo agora, num curto prazo menor, com o S&P 500. Só que ao invés de ser desse tamanho aqui, ele é desse tamanho aqui, ó. Mas não tá igual, Augusto, não tá igual. Pois é, se eu pegar esse aqui é um gráfico semanal. E aqui também é o semanal, tá vendo? Tá, aqui é o semanal, aqui é o semanal. Ah, mas não é a mesma coisa. É sim. Se eu pegar e tocar o gráfico diário, os gráficos não ficam iguais, praticamente. Não é o mesmo padrão? O mercado bate aqui. Ó, bate primeira resistência aqui. Cai aqui. Vai lá para cima. Cai aqui. Volta aqui pro meio. Volta para cá. Volta aqui. Volta aqui. Bate aqui. Geralmente ele bate mais uma vez aqui. Volta a ameaçar subir um pouquinho. E aí depois o que ele faz? Reverte. Isso aqui é o S&P 500. De 12 de outubro de 2022 a março de 2023. Aí eu pergunto para vocês, ele está acima ou abaixo do nível da média 8 semanal? Abaixo. Quando ele rompeu, ele se manteve por pouco tempo e voltou a cair. Exatamente.
Então, é o mesmo gráfico. O que aconteceu com o Bitcoin, então? Ah, mas o gráfico do Bitcoin é igual, só que ele aconteceu em janeiro de 2021 a 18. Não importa o tempo e o dia, o padrão gráfico, ele se repete. Então, isso aqui é um padrão de que tendência era de alta e começou a retomar queda. Mesma coisa aqui com o Bitcoin. Daqui até aqui, alta. Padrão de reversão, baixa. Bull market, bear market. Padrão de alta por 6 meses. Reverteu. O que se espera agora para os próximos 6 meses? Então, subiu durante 6 meses. O que se espera agora para os próximos 6 meses se tu vê um padrão desse aqui? Queda. Queda. Tá? Então, se ele afundar aqui, ó, se ele perder essa linha de tendência de alta, se ele perder essa linha laranja aqui de alta, cara, você tem que ficar dolarizado. Sabe por quê? Porque você vai ver as criptos caindo 90% de novo do preço atual delas. Aí tu fala, cara, eu não acredito. Pode acreditar. Elas vão cair 90% dos 90% que elas já caíram. Pode acreditar. Eu já vi isso acontecer. Tá? Então o que acontece, ó? Agora, se a gente perder essa linha de tendência de alta aqui de março para abril, e a gente retomar a baixa, ele vai querer repetir o movimento anterior. Então ele vai parar lá em 3.200 a 2.800. Gente, o S&P 500 ele é por pontos, tá? Se ele sair de 4.000 pontos e parar em 2.800, sabe o que seria uma queda dessa? Isso é uma queda igual a do Covidão. É uma queda de mais de 50% no mercado de ações. Aliás, no mercado de ações não, no mercado de cripto. E no mercado de ações é uma queda brutal, velho. Deixa eu pegar aqui quantos por cento é. Ó, de 28%. Cara, se o S&P 500 cai 28%, significa que cai... que o indicador que tem mais liquidez no mundo do mercado de ações, ele derreteu 30%. Ou seja, quantos trilhões de dólares e quantas empresas quebram com uma queda dessa? Tá? Então, quando é que foi a última vez que aconteceu isso? No grande crash lá, 2008, né? Então, por exemplo, tá? Para onde ele vai querer ir, pessoal? Onde é que é o Smart Money? 2.800, tá? Por isso que eu acho que nós vamos para 2.800 aí no S&P 500. Isso aqui é uma queda que vocês não têm noção do quão doloroso é você suportar ver o mercado derreter e ver todo mundo quebrando um atrás do outro. Aí não fica só para corretoras de cripto. Vocês vão ver bancos quebrando. Vocês vão ver grandes empresas que vocês nem imaginavam quebrar, quebrando. Tá? Porque isso é que o apertamento quantitativo faz. Estamos numa situação, pessoal, que é muito semelhante a 1980, porém com um diferencial. Qual que é o maior diferencial? Né? Qual que é o maior diferencial? A gente nunca teve tanta impressão de dólares na história. Né? E aí, pessoal, aqui tá os crashes, ó. O crash de 2000, bolha.com, e a grande queda, a grande crise financeira de 2008. Tá vendo? E olha o tamanho aqui que nós estamos. Não parece que isso aqui vai acontecer de novo, só que um pouco mais comprido? Parece. Pra mim tá praticamente a mesma coisa. Então eu acho que chegou a hora da gente cair um pouco na realidade,
aceitar que a gente não vai ter bull market tão cedo, aprender a respeitar o nosso patrimônio, aquilo que a gente juntou, e não dar dinheiro, não usar o nosso dinheiro para dar de socorro para instituições que vão querer pegar o seu dinheiro e vão precisar do seu dinheiro porque elas estão insolventes. Então, pessoal, não esqueçam desse smart money aqui, ó. Não esqueçam desse padrão aqui, ó. Tá? É um megafone. Eu venho falando sobre essa porra desse megafone há muito tempo. O excesso de liquidez do Covid fez com que a gente disparasse dessa porção inferior aqui do megafone. Só que o que o Smart Money vai fazer? Ele vai fazer essa merda voltar aqui pro meio. 2.800 pontos no S&P 500. Só que são várias semanas. Não vai acontecer de um dia pro outro. Isso aqui são várias semanas. Várias semanas. Isso é um movimento de várias semanas, pessoal. Tá? Várias semanas. Então, isso aqui é uma continuidade de tendência mensal de baixa. Né? Se a gente perder, então, o fundo mensal, que é os 3.800 a 3.900, né? Se a gente perder, então, no mês de março, isso daqui, ele vai repetir esse movimento anterior aqui, ó. E isso vai ser o suficiente para a gente ver os mercados caindo. Aí o padrão do gráfico, sabe como é que vai ser? Vai ser assim, ó, ele ameaçou retomar alta aqui. Ele vai ser assim, ó, pessoal. Mais um mês aqui, mais um mês aqui, mais um mês aqui. Aí ele vai começar a bater resistência, 15 centavos. E aí ele entra na depressão. Esse longo período lateral aqui, ó, que a Cardano vai sair dos 12 centavos para os 15 centavos, depois volta para 10 centavos, vai para 15 centavos, volta para 12 centavos, volta para 15 centavos. Aqui que é onde tu faz fortuna. Aqui que tu faz o plantio. É aqui que eu estou falando que vocês têm que entrar. Ou seja, percebam que não falta muito tempo para isso acontecer. Né? É aqui que vocês têm que entrar, pessoal. É aqui, ó. Nessa região que vocês têm que entrar. Tá? Então é essa região que eu estou preparando já psicologicamente vocês para aguentar, suportar quando for acontecer. Porque se eu aviso vocês com antecedência essa probabilidade alta de acontecer, vocês já vão estar emocionalmente preparados para fazer o tema de casa. Isso vai acontecer daqui a uns meses, tá, pessoal? Ó, quando que o Augusto plantou e fez grana? Aqui, ó, pessoal. Preço da Cardano saía de 3 centavos, ia para 5. Voltava para 3, ia para 6 centavos. Voltava para 3, ia para 7, voltava para 2. Aqui, ó. Aqui, ó, é a depressão, tá? É isso daqui que vocês ainda vão viver. Isso daqui vocês não viveram ainda. Ninguém que entrou no mercado cripto nos últimos 2 anos, ou seja, mesmo que entrou há 2 anos atrás, não viu isso daqui, ó. Não viveu isso daqui, não sabe o que é isso daqui. É isso que eu tô preparando vocês. Eu tô preparando vocês para entender que isso daqui vai se repetir aqui na frente, ó. E é aqui, meu. Aqui que tu tem que plantar. Tá? Então não se apavorem com as retomadas de baixa que vai acontecer provavelmente agora, já a partir de abril. É bem provável, tá? Já tô assim, meu, praticamente já tô bem confiante já de que vai ser abril mesmo a pedrada e foda-se, sabe? Claro que eu mudaria de opinião se voltasse a subir rapidamente, né? Eu até achei que ele ia subir um pouquinho mais aqui o Ethereum. Mas a gente precisa plantar aqui, ó, pessoal. Tá vendo que ainda não aconteceu? Vocês vão ver o padrão, esse padrão aqui, ó. Isso aqui é meses lateral, velho. Meses lateral. O mercado sobe um pouquinho, cai um pouquinho. Sobe um pouquinho, cai um pouquinho. Sobe um pouquinho. Isso aqui durou de 2019 a 2021.
Lembram que eu falei que quando a gente planta leva uns 2 anos para colher, em média? Então, olha só, de 2 anos para plantar, você teve, quem entrou em cripto naquela época, teve 2 anos para ficar acumulando. Né? Certo? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Fofas falou. E agora a gente vai para nossa live do Premium e dos deuses. Um grande abraço. Se forem focar em alguma coisa, foca em proteção patrimonial, principalmente dólar, real, e diversifiquem entre essas opções, tá? Caso a gente feche o semanal do S&P 500 abaixo da média 8, tá? E eu acho que nós estamos chegando no final da fase de distribuição e vai retomar agora. Vai acabar a lateralidade de 8 semanas agora, né? Geralmente a lateralidade ela dura no máximo 8 semanas. Vai acabar essa lateralidade agora, na próxima semana ou na outra, quando fechar entre 7 e 8 semanas. E depois ele retoma a tendência anterior antes dele fazer a lateralidade, tá? Então a gente vai ter aí um período bom para entrar em depressão e acumular. Beleza? Faça um tema de casa aí que é se mantenha protegido majoritariamente. Tamo junto. Um abraço. 80% em caixa, né? Tem a caixa. Repetindo, tem a caixa, porque provavelmente o mercado vai cair. Não sabemos exatamente o dia, o mês, a hora, o local, mas tá com cara de que vai cair nas próximas 2-3 semanas aí. E eu acho que nessa virada de março para abril vai acabar a nossa tendência de alta do S&P 500. Tá? Títulos do Tesouro voltando a subir forte. E tenham um juízo de não fazer merda com o dinheiro de vocês. Não fiquem 100% comprados, expostos em ativos de risco nesse momento. Porque a chance de se fuder é de 100% de chance. Um abração. Falou, fofas.